no ABLcast a gente vai bater um papo sobre um assunto que para mim é muito prazeroso, que são as revisões de benefícios, seja pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, por idade. E eu tô com 3 feras aqui em revisão de INSS. Giovanni Magalhães, nosso sócio na ABL Calc, Dr. Matheus Freitas, nosso sócio no escritório de Mojimirim, e Dr. Thiago Luquim. Então, queria bater um papo hoje com vocês desse assunto que é muito prazeroso. Eu vou começar elencando, vou colocar para vocês a minha revisão de aposentadoria preferida, que vocês já sabem que é a revisão do teto. A revisão do teto, muitos acreditam que ela já foi feita pelo INSS, após decisão do Supremo Tribunal Federal, que ele fez de forma administrativa, mas a gente encontra milhares de outros casos em que cabe a revisão tanto da aposentadoria como da pensão, para quem aposentou até mesmo antes da Constituição Federal, antes de 1988. Tem decadência? Não tem. Acho que a primeira coisa que vem na cabeça é, me aposentei em 88, eu recebo uma pensão por morte de um benefício de 88. Já se passou o prazo de 10 anos, mas para ela, não. Então, queria bater esse papo com vocês um pouquinho sobre a ação do teto. Vamos começar dividindo a ação do teto, né, em quais são as possíveis revisão do teto que existe hoje, né? Aqui dentro do escritório a gente divide elas em revisão do teto zero, que é aplicada para os benefícios concedidos de janeiro de 2004 até hoje. Revisão do teto 1, que vai aí de julho de 94 até dezembro de 2003. Porque julho de 94, início do Plano Real. Exatamente. Revisão do teto 2, que acho que é a preferida nossa aqui, porque ela dá valores assim... Tem valores superiores a R$600 mil aqui no escritório de atrasados. A aposentadoria tem caso que ela chega a dobrar, quase a triplicar. Sim. O valor, exatamente. Sim. E esse período ele vai aí para os aposentados entre 1988 a 1991, para ser bem específico, a outubro de 88 até abril de 1991. Que a gente chama por um apelido. Buraco Negro, tem razão. Período Buraco Negro, que é o quê? Entre a Constituição Federal e a lei do INSS, porque existe uma lacuna normativa. E a anterior, que você tinha falado, o teto 1, vai até a emenda constitucional 42 de dezembro de 2003. Emenda Constitucional 20 de 98 e 41 de 2003. 41, perdão. 41 de 2003. Isso. E a revisão do teto 3, que é para os benefícios concedidos anteriores à Constituição de 1988, que é onde tem uma divergência entre alguns tribunais, que acho que o Giovanni pode explicar, porque ele foi aí um defensor no TRF, fazendo uma sustentação oral para os desembargadores, falando exatamente do menor e maior valor teto. Quer falar um pouquinho? Sim. A diferença do teto anterior à Constituição para as outras modalidades é que você vai ter 2 tetos naquela época e os tribunais eles divergem sobre onde está a limitação, se é o menor ou se é o maior. No tribunal, na terceira região, no caso, que a gente participou do IRDR, a gente discutiu bastante isso, ficou decidido que seria a limitação ao maior valor teto, o que de certa forma pode parecer justo. Só que aí a gente pode até entrar numa discussão muito técnica de cálculo para justificar o menor valor teto, e a quarta região entende que até o menor valor teto apenas. Então, eles não estão concordando sobre onde ocorre a limitação, a partir de que momento o segurado começa a ser onerado ali. Então, isso vai subir. Mas antes, explica para o pessoal o que é maior valor teto e menor valor teto, que acho que Certo, é bem simples. Menor valor teto é 10 salários mínimos da época, maior valor teto, 20. Você contribuía de forma escalonada, né? Você precisava ter mais tempo de emprego para conseguir subir essa contribuição, e na hora do seu cálculo você faria uma conta até o menor valor teto e uma conta do valor que excedeu. É por isso que a gente entende que tem uma limitação ali. Se você tem que fazer uma conta até o menor e só faz a do maior se tiver valor excedente, tem limitação, certo? Mas se são 10 salários mínimos, são 20... é a forma do cálculo. Muitas pessoas, saiu até na capa de alguns jornais, que o INSS havia ganhado a ação do teto anterior à Constituição e não haveria mais direito. Não, existe o direito. O direito existe. Se você recebe um benefício anterior a 1988, sua aposentadoria ou sua pensão ela pode ser revisionada. Com certeza. Agora a gente falou de teto, vou só falar de 2 teses revisionais que é importante da gente comentar.
elas têm o prazo decadencial de 10 anos. Nós chamamos de tese, por quê? Porque o que você está questionando é a lei, se a lei está correta, a forma do cálculo está correta, atividades concomitantes, que é para quem trabalhou em 2 ou mais empregos ao mesmo período, e você a possibilidade de somar esses valores, o que o INSS não fazia até 2019. Exatamente. Junho. O mês especificamente não me recordo. Eu acho que foi até julho. A partir de ele começou a fazer. Eu acabo me confundindo um pouco com o mês e ano, que você fala, por exemplo, da emenda que eu tinha falado há pouco. Era 41, só que ela é de 12 de 2013. Daí eu fiquei com o 2 do 12, a gente vai... Mas é junho ou julho de 2019, o INSS começou a aplicar de forma administrativa. Exato. Trabalhou em 2 ou mais empregos no mesmo tempo. Obrigatoriamente você teve que contribuir. Vou dar um exemplo: professores, médicos, dentistas, são atividades que normalmente essa pessoa trabalha em mais de um emprego. Obrigatoriamente tem que contribuir em todos os vínculos para o INSS. Então, da atividade concomitante, você pede a somatória desses meses, não a fração como o INSS faz. Perfeito. A outra, a mais famosa, revisão da vida toda. Quer falar um pouquinho sobre ela, Mateuzinho? Bom, a revisão da vida toda, eu acho que é a revisão que está muito em evidência por conta da votação que está ocorrendo agora no Supremo, né? Eu, particularmente, é uma revisão que eu acredito muito, que eu gosto. Para quem nunca ouviu falar da revisão da vida toda e está assistindo talvez pela primeira vez, eu vou explicar o conceito básico da revisão da vida toda. Quando você se aposenta, o INSS pega as contribuições de julho de 94 para frente, que foi quando entrou o Plano Real no Brasil. E o que acontece? As contribuições anteriores a julho de 94, elas não são utilizadas no cálculo. Elas são computadas a fim de tempo, mas não as contribuições em si. Então, o que acontece? Tem muitos clientes até aqui no escritório que tiveram ótimas contribuições no período lá na década de 70, 80, começo de 90 e que não foram utilizados na hora de se aposentar. Então, eles têm um impacto muito grande na aposentadoria. A gente tem casos aqui na BL que disseram do mínimo pro teto, né, na hora que a gente faz o levantamento. Então, acaba sendo uma revisão que eu gosto bastante, acredito bastante nela. E aqui acontece uma coisa muito interessante, que eu acho que esse fundamento da revisão da vida toda é assim. Sempre que ocorrem mudanças previdenciárias, como a reforma da Previdência de 99, agora de 2019, se o Matheus estava contribuindo há 30 anos para o INSS, há 30 anos pagando, há 3 décadas pagando, contribuindo mensalmente, eu não vou nem ter o melhor dos mundos para ele, que seria: Matheus, você pode usar a regra antiga, você não tinha o direito adquirido, você não pode. Nem o pior, que é a regra permanente da reforma, que é uma regra mais rígida, que vai te prejudicar no seu tempo de contribuição, que vai aumentar, o seu cálculo vai ser menor. Eu vou trazer algo mais brando para você, vou abrandar. Por isso, o legislador ele cria uma regra provisória. Regra provisória ou transitória, ela não traz nem o pior dos mundos, que é a nova, nem o melhor. Mas já imaginou criar uma regra para tentar ajudar o Matheus, que já contribuiu por 3 décadas, e ela ser ainda pior do que a do Giovanni, que não havia nem entrado no sistema, que nunca pagou R$1 para o INSS? Isso aconteceu para muitas pessoas. O Giovanni, na permanente, ele pode usar todos os salários de contribuição da vida laboral dele. O Matheus não. Ele pagou e ele não pode usar. O Giovanni, que não pagou, ele pode. Então, esse é o principal fundamento, que jamais uma regra transitória pode ser mais desfavorável do que uma regra permanente. Acredito muito nessa ação. Importante, você falou de salários de contribuição de 1970, 1980. Não confiem apenas e tão somente no CNIS. Sim. Aqui você espera em carteira de trabalho, alterações salariais, olerites, sim, anteriores ao CNIS. O CNIS normalmente em 1982 ele tem um sistema. Em regra 82. O INSS começou a colocar as atualizações, informações no CNIS em 82. Existem pequenos casos através de microfichas que o INSS atualiza valores anteriores, mas é muito difícil. Então agora nós falamos das principais teses revisionais que a gente gosta aqui na BL. Tem as novas que a gente pode até bater um papo no final, mas de forma muito sucinta, pós-reforma da Previdência. Mas vamos falar de revisão de fato. Revisão de fato é quando o INSS, na concessão do seu benefício, ele tem um erro. Vou te dar um exemplo. Você trabalhou como frentista, uma atividade insalubre, período especial, agente cancerígeno, que é o benzeno. O INSS não converteu o tempo especial em comum. Vamos falar de alguns casos, Ti. Quais são os principais que você encontra aqui na BL? Cabe uma revisão de fato? Acho que a principal revisão que a gente tem visto de forma constante nos atendimentos é vínculos que não entraram no cálculo da aposentadoria. Com o sistema novo do INSS, onde a pessoa pode simplesmente entrar no aplicativo, clicar lá em aposentar e o INSS concede
o benefício, muitas pessoas acreditam que aquilo que o INSS está concedendo é uma verdade absoluta. E não é. Muitas vezes a pessoa ela já tem um tempo suficiente para se aposentar, mas ela poderia se aposentar melhor se vínculos lá de trás, principalmente dos anos anteriores a 82, não estavam no sistema. Ele pode cair até na regra antiga que era mais favorável. Exatamente. O seu José, que trabalhou na Volkswagen durante o ano de 80, 81, 82, 83, 84. Por um erro do sistema, esse período não estava lá. Você consegue antecipar o benefício do seu José e cair na regra antiga com maior valor de benefício. Essa, para mim, é a principal revisão de fato que ocorre por conta desse problema e que costuma trazer bons resultados e valores bastante significativos aí nos atrasados. E outra coisa, se o INSS deixa de computar um vínculo do seu José, por exemplo, da Volks, ou o seu José trabalhou numa sapataria, aquilo ali não entrou, recolheu no carnezinho, o carnê não entrou, não entra um salário de contribuição também do seu José, se ele for posterior a julho de 94. Então ele tem um duplo prejuízo. Que aí entra a segunda revisão de fato, que é a mais importante. Novamente, aqui a gente, quando faz a análise, principalmente a equipe da Belical, eles identificam que no CNIS, muitas vezes o salário que está lá registrado é totalmente diferente do salário real daquela pessoa, ou às vezes não aparece no CNIS. Talvez o Giovanni, que tem uma experiência fazendo essas análises, possa dizer um pouquinho sobre isso. Sim, salários divergentes, indicadores que não existem. O indicador que a gente está pegando muito é o de contribuição facultativa concomitante com uma de empregado. É que ele não pode fazer isso, né? Se você é empregado de uma empresa, você não pode contribuir facultativamente. A gente já pegou alguns casos que vêm com o indicador, o INSS acaba não considerando esse vínculo, só que não tinha um outro vínculo que impedisse essas contribuições. Não existia. Era um erro do sistema. E ele simplesmente... Porque é um robô que está fazendo o seu benefício. O robô não sabe ler as informações da forma manual. Por que a gente tem a BLCalc, por exemplo? Porque são pessoas especializadas em direito previdenciário e em cálculo que analisam o documento. Ali, simplesmente é o que está no sistema e o robô faz o cálculo. Por exemplo, o robô não sabe ler se você trabalhou com agente nocivo à sua saúde. Sim. O robô não sabe ver um período de regime próprio que você quer colocar ali, mas simplesmente você deu o ok no sistema. O robô não consegue pegar um período de roça que você trabalhou. Então, todos esses são cabíveis nas revisões de fato. A gente faz essa análise minuciosa do PA, do processo de aposentadoria, para ver aonde pode trazer seu melhor benefício. Exato. Além dessas, tem outras que não são tão comuns de acontecer, a gente vê, mas elas existem, estão aí. Por exemplo, a pessoa que entrou com um processo trabalhista, teve reconhecido o tempo, ou teve um aumento no salário e o INSS não atualizou, não teve comunicação desse processo trabalhista no INSS, não foi atualizado o CNIS, então é possível fazer essa revisão de fato. A própria conversão do tempo especial, eu considero ela como uma revisão de fato, onde a pessoa ela trabalhou de forma insalubre, trabalhou de forma especial, deu entrada no INSS ou fez a aposentadoria automática, foi reconhecido o tempo, mas não foi convertido o tempo trabalhado de forma especial. Então, para mim ela é a principal. Para mim eu colocaria até na frente da dos vínculos. O que eu pego é o INSS não aceitar o tempo especial. Ruído, agente nocivo, de calor, o enfermeiro, por exemplo, o que a gente está fazendo bastante? O risco biológico do enfermeiro, do dentista, você olha lá, ele não aceita aquele período, isso daí sobe bastante a aposentadoria, não só por você conseguir uma aposentadoria especial, caso seja o caso, de 25 anos, como uma conversão de especial em comum, fazendo subir o fator previdenciário, subindo o tempo de contribuição. Estou fazendo um complemento, João. Teve um caso recente, Mogi, que veio na cabeça, que vocês estavam falando, vou compartilhar. O cliente chegou no escritório e falou: doutor, eu acho que o benefício está incorreto. Falei: mas por quê? Eu acho que era para mim estar ganhando um pouco mais. Aí a gente fez um questionário, que é padrão, e aí ele falou que ele apresentou os PPPs na concessão do benefício, apresentou para o INSS e ele acreditava que esse período especial estava na aposentadoria. A gente fez uma análise, pegamos esse processo administrativo, adivinha, os PPPs apresentados, o INSS simplesmente ignorou eles.
Então, na verdade, ele não tinha nenhum tempo especial convertido. Mais de 15, 20 anos em percurso. E isso é bom que, como você pode levar tanto posteriormente ao conhecimento do INSS esse documento, se tiver no prazo de 10 anos, como esse caso, ele já tinha levado, o INSS não aceitou. Então, ele tem direito aos 5 últimos anos de atrasados. O INSS tem que pagar todo o período para ele indenizar tudo isso daí desde que ele recebeu. Matheusinho, quais são os principais documentos que você pede para o cliente para analisar uma revisão de fato? Bom, revisão de fato, a gente sempre vai olhar o CNIS, vamos confrontar com as carteiras de trabalho para ver se as informações estão corretas, olerites, e a gente também pede o processo administrativo do cliente. Quem não sabe, o processo administrativo é como o INSS chegou definitivamente no benefício, né? Então, um documento aí com mais ou menos umas 100 laudas que vai de A a Z, mostrando exatamente o caminho, as decisões que o INSS tomou. Então, nesse documento a gente sabe se o INSS utilizou um vínculo, não utilizou, se ele acabou não aceitando o tempo especial, aceitando. Então, isso também é um documento-chave na análise. Sabe as guias de recolhimento, mas sabe uma revisão que a gente não falou aqui, e ela é bem legal de fato, o período de auxílio-doença. O INSS, em muitos casos, quando ele é alternado com contribuição, ele não conta. Então, tem mais um tempo para você ganhar ali no benefício. E até mesmo, a gente falou de especial agora, o período em auxílio-doença que você saiu, seu vínculo era uma atividade especial, ele conta também como especial na sua aposentadoria. Bom, acho que de revisões de fato a gente fez Vocês têm alguma outra revisão que queiram conversar aqui? A gente precisa dividir as revisões, em 3. As revisões de fato, que a gente acabou de falar, as revisões de direito, que, por exemplo, seria a revisão do teto, que já foi julgada pelo STF, e as teses revisionais, que você comentou, que é a revisão da vida toda e a concomitante. Mas tem um fato que ele é muito importante, que as pessoas precisam compreender. Eu repito todas as vezes, mas a gente tem que propagar isso. O prazo de 10 anos para fazer o pedido da revisão da aposentadoria. Com exceção da revisão do teto, para todas as outras existe esse prazo de 10 anos. Depois, passou esse prazo, não é possível mais fazer. Não sei, em raras exceções, como eu tinha feito um pedido administrativo, esse pedido tinha que ser especificamente dessa revisão. Que é muito, muito específico isso. São pouquíssimas pessoas que estão nessa situação. Então, vou falar de 2 pontos. Como a gente está fazendo aqui para falar com aposentados sobre revisões, eu quero frisar 2 coisas. Tem muito aposentado que acredita que porque contribuiu depois de aposentar-se, tem direito a incluir esse tempo na aposentadoria. Infelizmente não tem. Essa era a chamada desaposentação. 2016 o Supremo colocou um fim nela. E posteriormente a transformação de aposentadoria ou reaposentação, que era o senhor José, ele tinha 35 anos de contribuição. Porém, depois de aposentado, ele contribuiu por mais 20 e ele já tem mais 65 anos de idade. Ou seja, ele teria direito a 2 aposentadorias. Como não é possível receber 2, ele quer trocar a anterior por uma por idade. Infelizmente, também não é possível. E não é possível você pedir a devolução desses valores pagos. Infelizmente, esses 3 direitos não existem no aposentado. Vamos colocar para finalizar aqui, que eu acho que elas estão em evidência agora, acredito muito nelas, gosto de 2 revisões pós-reforma. Você tem alguma que você goste? Bom, eu acho que a gente vai começar pelo benefício que mais sofreu redução com a reforma, e existe até uma tese anterior que era do duplo redutor. Aqui a gente vai falar de 4 redutores, que era a pensão por morte. Você ali vai ter um redutor primeiro no cálculo do benefício com a média de 100% dos salários, porque não vão ser descartados mais os 20% menores, como era na regra antiga. Depois você vai ser feito um cálculo de 60% mais 2% para cada ano trabalhado, acima de 20 no caso de homem e 15 no caso de mulher. Depois você vai ter que calcular uma cota para cada dependente, começando em 50% mais 10% para cada dependente do segurado, certo? E por fim, se ele já estiver recebendo um benefício, você vai ter que onerar o menor benefício, né? Você vai ficar com o maior e onerar o segundo benefício em proporção, né? Até um salário mínimo não vai ser nenhuma porcentagem, mas dali para cima esse benefício vai ficar menor. Ou seja, 4 reduções em um único benefício. Eu gosto. Essa revisão da pensão por morte, dos benefícios das revisões pós-reforma, essa eu gosto muito. Já tem decisão favorável, acho que teve no Sergipe, na turma recursal, vi agora que teve na Justiça Federal do Paraná. Então o Judiciário está entendendo a inconstitucionalidade desse cálculo na pensão por morte. Sim. E também acho que uma boa tese revisional pós-reforma da Previdência é a da aposentadoria por invalidez.
Quem for aposentado de forma permanente, ele tem um coeficiente de 60% na maioria dos casos, ou seja, ele tem um redutor de 40% no benefício. Sim. Enquanto, na maioria, por quê? Porque dificilmente essa pessoa, o homem, vai ter mais de 20 anos de contribuição e a mulher 15. E o auxílio-doença, ele é de 91%, uma redução de 9% apenas. E ele é provisório. Isso é teratológico, isso é uma grande injustiça a pessoa que tem uma incapacidade pior ter um cálculo menor. Já tem decisão favorável da Justiça Federal, mas são teses novas. Por quê? Porque a reforma é de novembro de 2019. Então, é uma situação incongruente, né? É, incongruente. Bom termo. Então, acho que é isso. De revisão, deu pra gente bater um papo legal com as principais. Exato. Acho que tem que passar uma mensagem para os aposentados que estão nos assistindo, que a aposentadoria que o INSS concede, ela não é uma verdade absoluta. As pessoas, elas precisam contestar aquilo, principalmente encontrando aí algum erro que gere uma revisão de aposentadoria. Perfeito. Gente, alguma consideração? É que nunca deixe de analisar os documentos, não confiem nos cálculos, não confiem na análise do INSS. Não significa que todos os casos estão errados, mas a gente pode confirmar aqui que a grande maioria está. Sim. Tem até um estudo, né? Acho que 60% das aposentadorias você pode encontrar uma revisão. Então sempre não é sempre. Fazer essa análise, né? E posso fazer só um adendo nisso? Nem sempre o erro é do INSS. Aqui no escritório, a maior parte dos erros que a gente encontra é do segurado. É de quem pediu, do aposentado, que deixou de levar um documento, que deixou de apresentar ao INSS uma informação, e cabe revisão também. Não é só quando o INSS erra, quando você erra também cabe revisão. Perfeito. Gente, muito obrigado. Até uma próxima. Até.